Vamos lá, vamos fechar nossos olhos, nos concentrando em nossos corações, vamos invocar a presença dos nossos guias espirituais, dos guias espirituais da nossa casa, Irmão José, das correntes de proteção e de cura, que nos envolvam nesse instante, em nome da nossa Mãe Maria, nosso querido Arcanjo Rafael, envolvam cada um de nós, nossos lares, nossos entes queridos, todos que estão presentes aqui, os que não puderam comparecer, os que estão online também. E vamos pedir sempre a proteção e inspiração do nosso amado Mestre Jesus Cristo, que assim seja. Pai Pai nosso, nosso que que estais estais nos nos céus, céus, santificado seja o vosso nome, venha venha a a nós nós o o vosso vosso reino, reino, seja seja feita feita a a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como nos nos céus. céus. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje. Perdoai Perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. Não Não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentações, tentações, mas mas livrai-nos livrai-nos de de todo todo o mal. mal, e E assim assim seja. seja. A A felicidade de felicidade um é é a a felicidade felicidade de de todos, todos. o O pensamento pensamento é é força força criadora. criadora. Eu Eu sou sou luz, luz. Deus Deus está está em em mim, mim. Eu eu sou sou. luz. Hoje é um dia muito especial, 18ª aula do nosso curso. Foi um curso, eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido chegar nessa última aula. Foi um curso onde a gente teve muitos temas extremamente interessantes, diferentes. Normalmente não são temas que vocês vão ver em muitos centros espíritas, porque a gente quis ampliar mesmo o conhecimento e tenho certeza que quem está chegando até o último dia hoje aqui se tornou uma pessoa melhor em termos de conhecimento, vai poder ampliar muito mais daqui para frente. Nós começamos um pouquinho atrasado, mas na verdade até para nós aqui não foi ruim, porque nós ficamos lá fora conversando, nos confraternizando, então foi bacana também. Nós vamos ter uma entrega de certificados, nós já temos a lista de nomes lá, e se tiver algum erro, faltar algum, depois vocês me avisem. Na verdade, a gente quer mesmo certificar vocês, dar os certificados, porque a maioria está aqui, está online, assistiu às aulas, e mesmo quem perdeu um pouco também não tem problema. A ideia é que vocês assistiram, estudaram, se dedicaram o máximo que puderem, e para a gente é importante isso, né? O ano que vem, não sei se vai ter esse curso, a gente vai estar pensando em outras possibilidades, talvez o reiki novamente, para quem não fez o reiki, a gente voltar a fazer, mas eu queria agradecer a todos que participaram e eu tenho o prazer de finalizar o nosso curso com a aula do Armando hoje, uma aula especial, onde o Armando vai falar dos seres espirituais, das dimensões, então tenho certeza que vai ser finalizando com chave de ouro. Então, agora passo a palavra ao querido Armando. Obrigado. Que é isso, hein? Ele relatou como especial, mas eu quero destacar que o especial é exatamente no sentido de contexto. A casa vai se consolidar e precisa se consolidar na parte de estudo, porque o estudo é que dá segurança para viver o ambiente espiritual. O estudo dá informação. A informação é a base da segurança para as rotinas. Eu divido isso com vocês, não falando mal de religião nenhuma, mas destacando o quanto se cria estigma em torno do espiritismo pela desinformação. Se não é pela mal informação, ou pela desinformação, ou pela informação errada, né? Então, acredita-se que tem um conhecimento de alguma coisa, eu vou falar do que eu acho e fica valendo como verdade para quem só vê um pedacinho. Assim como muitas pessoas falam do que não sabem em torno da Umbanda e das variantes do Espiritismo nas diversas linhas, por não saber o que não sabe, fala com propriedade que acredita que tem e acaba multiplicando o que não é certo, né? Então, cabe a nós aí, com muita disciplina, e nós temos uma pessoa comprometida com o estudo, disciplinada, disciplinado e preparado para os estudos, que é o Ricardo. Eu sou apenas, como eu digo para os amigos, eu sou apenas o porteiro da boate, né? A gente fica muito feliz aqui. Hoje não chama boate, hoje chama balada, não é? A gente vai aprendendo, né? Então, o tema seria, e é,
plano espiritual, diferentes dimensões e os seres que habitam. E eu quero destacar para vocês que nós tivemos aulas anteriores, onde nós trouxemos imagens construídas por IA, mas associado com informações que são passadas por outras pessoas que vivem isso de maneira mais direta, de arcturiano, siriano e todos os anos possíveis que estão lá destacados no estudo que foi feito e é impossível em cada aula você passar tudo o que sabe. Ricardo foi bastante feliz e comprometido na colocação do tema e na defesa do tema que coube a ele nessa parte, mas você vê, não falou tudo. E eu não teria condição de vir hoje para falar um complemento ou tudo. Eu vou fazer uma aula de entendimento do plano espiritual partindo do começo, e eu vou fazer umas pequenas colocações e vocês vão entender que a nossa preocupação é partir do começo. Se eu vier falar para vocês sobre os arcturianos ou sobre as possibilidades da vida no mundo e na criação, eu mesmo não teria condições de dar uma boa aula porque é muita informação. E se eu for lá em Arcturo, se eu for lá em Sirius, se eu for em qualquer outra constelação, pulando o que tem de criação entre aqui e lá, eu vou estar sendo menor. Tá? Aqui o nosso mentor falou, entre a Terra e a Lua, você tem várias dimensões com várias situações de vida. Na Terra, você tem onde nós estamos, as frequências de onde nós estamos, dentro da Terra, acima da Terra, as pessoas que falam de umbral, quem estuda um pouquinho, nós temos 3 umbrais, umbral grosso, médio, umbral. Nosso lar está na periferia do umbral, já passando para o estágio seguinte. Olha o tanto de vida que tem entre a Terra e lá, e abaixo da Terra. Então, como que eu aprofundo num estudo desmerecido, estudo pequeno, na criação dos mundos e das vidas nos mundos, se eu não falo um pouco mais do mundo mais próximo de nós? O trabalho do Allan Kardec foi maravilhoso, jogou os 5 para a gente poder. Tem gente que não é do mundo do Espiritismo, jogou 5 livros base para o Espiritismo, para nós podermos ampliar nossa perspectiva. São 7 livros, mas os 5 bases estão lá. E na sequência veio uma pessoa que é Chico, que há quem diga que Chico não é Allan Kardec, eu não vou entrar nesse mérito não. Chico veio e foi complementar o trabalho que Allan Kardec começou, trazendo toda aquela gama de mais de 400 livros, onde ele enxerta esse esqueleto que os 5 livros que Allan Kardec trouxe, ele enxerta com informações. Só é possível você entender tudo que o Chico trouxe tendo a percepção da base. Então, para mim falar para todos o que é a criação no cosmos, eu vou ter que trazer para nós o livro que foi determinante para trazer a modificação da ideia do homem sobre o céu, aspas, que foi o livro Nosso Lar. Tá certo? Eu preciso de começar aí. É aquela pessoa que quer fazer a caridade nas pessoas que estão sofrendo no Chile com falta de comida, e um quarteirão para baixo da casa dele tem pessoas sofrendo com falta de comida. Então, eu quero não transcender tanto, eu quero trazer mais para próximo, para a gente poder, tendo uma visão do próximo, conseguir estudar e ampliar a visão com quem tem real domínio das coisas, que é o Ricardo, e um povo aqui que estuda mais essas coisas, e mais pessoas outras que vão vir aqui para poder estar agregando com a gente. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar esse cara. Ele é bom. Né? E aí, ele é um engenheiro, ele é construtor de mundos. Da doutrina séria que a gente lê, traz a figura de Jesus como das pessoas que fez parte do projeto da construção do sistema solar, não é só da Terra isolada. Então não há como a gente achar que os atos que ele veio e desenvolveu no tempo dele não foram alinhados com a sabedoria que ele tinha. Um certo palestrante que eu estou ficando um pouco querendo banir da minha mente, disse uma coisa que nisso eu acredito. 5 bilhões e 400 milhões de anos da Terra e da vida de Jesus, Jesus já era espírito puro. 5 bilhões e 400 milhões de anos antes. Então ele tinha bagagem. Nós achamos que sabemos alguma coisa com uma vida já vivida aí dos 30, 35, 26 anos. A gente acha que sabe muito com uma vida, imagina uma história de 5 bilhões e 400 milhões de anos. Então, realmente, o cara tinha informação, né? Temos que respeitar isso.
E aí, ó, isso aqui é o seguinte. Era uma surpresa, deixa de ser. Aí, se eu pego e conto uma história com uma pessoa com o máximo de detalhe possível, essa pessoa não estudou. Eu vou falar, ó, vou contar para você do filme Avatar. O filme Avatar é legal, é um povo azul, ele era rabudo, ele era bonito, ele era inteligente, ele era forte, ele é engraçado também. Se eu contar com detalhes o filme Avatar, cada um vai ter uma imagem formada, não vai? Mas ninguém viu o filme, cada um vai. O estudo do Espiritismo é mais ou menos isso. Se eu contar a história da forma como eu tenho, cada um vai ter a percepção baseada nas próprias limitações. É impossível que eu traga, é impossível que um médico de incorporação ou de psicografia traga, olha, eu sinto assim. Todo mundo pensa no mundo dos comuns que o médico de psicografia ouve uma voz no ouvido dele. É o grande, é o grande que a gente ouve lá. Nossa, mas você ouve, como é que é? Você ouve na própria voz da pessoa ou tem uma caixa de som? Essas coisas aí. Então eu fiz a comparação do filme Avatar com esse aqui. Se eu contar para qualquer um, ele vai trazer a informação e montar o avatar que ele quer. Ah, é azul, tem rabo. Então, o Avatar de Smurf, baseado na limitação de quem ouve, o Avatar de Smurf, baseado na limitação de quem ouve ou na falta de informação, ou na desinformação, o mundo espiritual, para quem ouve sem estudar, vira qualquer coisa em cima de uma coisa que os conceitos vão só sendo criados aí, né, de macumba ou de maldade. Até para se falar sobre Exu, as pessoas criam ideias baseadas na desinformação e criam essa informação que Exu é ruim por falta de estudo, né? E as pessoas associam também que o fato de o espiritismo não vai. Aí a gente pega e fala assim, não, você sabia que o Chico tem livros que nós indicamos no espiritismo, Escada de Jacó, Tambores de Angola, são livros bons, vendidos no universo do ambiente espírita, que são ótimos para você ampliar sua mente. Ler Robson Pinheiro não fica limitado a só ouvir o que as pessoas falam do tambor. Tambor, frequência, música, é tanta coisa, e as pessoas ficam, por conta da desinformação, criando conceitos que não tem nada a ver. Então, eu fiz a comparação aqui do mesmo filme que eu vou contar para uma pessoa, o povo é azul, mas tem tanta diferença, não tem? E quando a gente fala sobre os extraplanetários, ou os estelares, como nós conhecemos aqui na casa, cada um vai tirar o seu conceito, vai pensar que são cinzas, né, os greys, vai pensar que são loiros, são altos, são em forma de jacaré, gato, ou seja o que for, e são mesmo. Mas é baseado na informação ou na alimentação da informação que a pessoa tem, né? E aqui eu trouxe, numa sequência do livro Nosso Lar, nós não vamos conseguir ampliar, por causa de uma limitação tecnológica da foto e não de quem nos ajudou. Mas é o seguinte, aqui é uma planta de nosso lar. A planta de nosso lar, ela contempla no meio, cada estrela, cada ponta da estrela representa um ministério. Quem já leu o livro vai estar relembrando. Quem não leu, eu também vou passar o verniz, porque não dá para falar tudo, mas eu vou falar detalhes, que é o detalhe que faz a diferença, tá bom? Quem mexe com decoração sabe disso. Então, aqui, cada ministério vem com, ó, olha só o que é arquitetura, ó. Tem uma avenida florida que chega no ministério. Cada ministério tem uma torre. E a torre central do ministério é a da governadoria, que emana energias daquele ponto em favor das demais casas ou núcleos de vida do Criador, nos diversos mundos que o Criador fez. Tá bom? Agora um detalhe, esses quadradinhos aqui, porque quando eu vi esse livro a primeira vez, a dona Igorina, lá de Sacramento, ela já faleceu, desencarnou, e eu achava interessante, eu pensava só que era um desenho, mas quando você pega uma imagem e amplia, vocês imaginem, o próximo, né? Vocês imaginem, ó, aqui você tem uma percepção. Cada um desses aqui, ó, vou fazer uma comparação, mas não é da marca não, não é propaganda não, viu gente? Cada aqui é um bloco da MRV de 10 análises. Modo de dizer, eu estou pondo 10, mas é só um número, tá bom? Cada quadradinho é um bloco de prédios onde moram pessoas que trabalham nas ações que a casa executa. E cada bloco está associado a uma área que ele trabalha. Assim como nas usinas de açúcar. O que eu quero construir com vocês? A Terra é um espelho fraco do que é a criação. No livro Nosso Lar, tem uma passagem que fala assim: André Luiz vai ter a oportunidade de ver uma tela lá,
onde ele vai ver as pessoas que estão lá na Terra rezando por ele. Seria o que fosse para nós hoje a tela de LED. No nosso nome, tela de LED, tela de projeção. Naquela época já existia, 1950. 50, né? Solar, né? Então, cada campo vinculado a uma estrela tem uma determinada ação que é executada nesse intervalo. Cada parte associada ao espaço dessa estrela tem uma responsabilidade com aquele núcleo que se executa aquelas ações. Nós temos o núcleo que executa a preparação do corpo para reencarnar, nós temos o núcleo que representa a preparação do recebimento do corpo para ele entender o desalinho que ele está com o espírito, para ele ficar preparado para viver o ambiente espiritual. Daí ele chegou lá e foi recebido na área hospitalar para poder ter uma condição de adaptação. Tem os campos de música, né? Se tivesse alguém da música aqui, né? Acho que tem, não é? Mas se tivesse mais outros aqui, eu já ia fazer uma piadinha do mal com essa turma, né? Mas tem um pouco da percussão, mas depois conversando, né? Então, nós temos a parte que amarra todas as partes de trabalho da casa. E eu quero enfatizar aqui para vocês, eu queria eu vou voltar depois, viu, gente? Aqui, não. Não foi, não foi. Ops, peraí. Não está lá. Não está lá. O que eu queria destacar não está lá. Não tem problema. O que eu queria mostrar sobre a questão dos mundos. Tem uma foto no raio solar que demonstra o campo das águas. Na nossa Terra, como nós temos uma limitação da gravidade, limitação de também funcionamento. A água, nós acolhemos ela, nós fazemos uma barreira e retemos, né? Contemos a água e a gente faz os tanques, não é? Lá em nosso lar, a água ela vem e eles organizam uma forma de ter um tanque invisível, que a água é acumulada no ambiente vertical. Não precisa de fazer um tancão que compromete toda a natureza. O rio vem aqui, sai um afluente aqui e cresce como se fosse um prédio, um bloco, que nesse local vai acumular água. Por que é importante eu dizer isso para vocês e digo isso para vocês baseado no que nós ouvimos do Taqueiro recentemente? Existe um plano espiritual em que os seres respiram a água e a água vem de baixo, a água cai em forma de gota e ela cai a gota e a gota é absorvida pelo corpo e o corpo gera ali a condição de vida baseada nisso que cai de forma sólida, líquida. Então, a nossa limitação está amarrada ao próprio limite dos nossos sentidos. A gente consegue enxergar. Nós conseguimos enxergar um limite supremo, máximo de 180, porque eu vejo embaçado aqui a pessoa do Daniel, mas eu não vejo atrás de mim. Porque a limitação dos sentidos na Terra nos dá essa condição ruim da limitação. Então, nós estamos limitados em outras muitas coisas, inclusive em entender e aceitar outras informações, porque falta de estudo e falta de oportunidade, não é? Então, aqui, agora eu vou ter que voltar aqui. Então, nós temos aqui o pavilhão de restringimento, que é o Ministério da Regeneração. Os espíritos são preparados para a reencarnação, sofrendo o restringimento do corpo espiritual para o tamanho de cada processo. Então, agora, olha só, o tamanho da cúpula e olha os predinhos que estão do lado para poder trabalhar, e a gente vê esse quadradinho aqui. Então, você percebe que são blocos grandes, com muitas pessoas que lá estão, com um propósito. E olha o tamanho do bitelo aqui. Então, aqui, quem já viu o desenho? Tem o desenho da cúpula lá? Faz assim? Não, né? Não sei. Aí o corpo físico entra lá no tamanho, assim, do meu tamanho, e os 7 chakras, se nós formos pensar dessa forma, vão fazendo uma espiral, e os 7 chakras vão se juntando, o corpo vai restringindo, e os 7 chakras vão se juntando até ficar no formato necessário para viver o ambiente do óvulo e espermatozoide para gerar vida a partir dali. Não é um homínio que vai ficar em tamanho menor para poder estar associado àquele óvulo e àquele ovário, àquele óvulo e àquele espermatozoide. Ele vai ser restringido para chegar na condição de se associar, a vida se associar ao espírito. De repente, se uma aula dessa fosse lida por uma Câmara dos Deputados Federais, a lei do aborto não seria
julgada no formato como vem sendo julgada, porque na visão deles a vida é só 3 meses, porque tem um estudo aqui, ó. Então, enquanto a ciência não assumir, tem assumido, muito progresso tem acontecido, mas não assumir que existe muita informação do plano espiritual para poder ser agregado às leis dos homens, nós vamos ver essas atrocidades acontecendo aí, né? Então, a lei de o Ministério do Restringimento é para isso, é para restringir o corpo humano do médico que estava lá varrendo e trabalhando para ele poder depois, no tempo próprio, ele poder executar os trabalhos que ele tinha que executar com o Chico Xavier. Né? No caso do André Luiz, eu estou dando só um exemplo para vocês. Vocês entenderam, então, a magnitude do tamanho desse trem baseado nessa figura ampliada? Olha aqui, olha aqui. Tá vendo? Olha, esse cara, esses prédios do lado, e isso é o que está do lado dos ministérios. Olha aqui o tanto que tem mais. A informação que lá tem mais de 2 milhões de pessoas. Não é mesmo? Então, é muita gente trabalhando, graças a Deus. Ministério da União Divina é a taça do globo da Terra, porque o vínculo da nosso lar, ali, ó, o desenho aqui, ó, lá atrás, ó. Nosso lar está na periferia do umbral. Na periferia do umbral. Quanto mais próximo do planeta Terra, mais densa é a energia. Vocês estão vendo aqui mais escurinho, aqui mais rarefeito, e eu me lembro dessas bolinhas aí, esse livro é da Igorina. Mas quem leu Nosso Lar, isso aqui lembra para mim as formas de pensamento que o André Luiz, quando chegou em Nosso Lar, visualizava as formas de pensamento, eu pensava como se fosse um lençol voando, minha cabeça de leitor, e aqui vamos dizer que são energias menos densas do que aqui, porém, mais densas do que aqui. Aqui nosso lar está na periferia, mas não deixa de ter dor. Então ali existe uma necessidade. Se não tivesse necessidade, já não estaria lá. Agora veja bem, se aqui, aí entra a parte do horário vigiário, aí entra a parte do que nos cabe fazer para poder ajudar no contexto do coletivo. Se aqui é a mais densa, existe uma retroalimentação entre isso aqui e isso aqui. Existe uma troca de energia onde um alimenta o outro e o outro alimenta um. A importância de nós trabalharmos o individual para refletir no coletivo vai nisso aqui. Parece que é papo de youtuber, mas não é não. Existe um propósito de energeticamente, a gente tem um propósito energético de repercussão no que o planeta precisa de viver e transformação. Quando você vê essa visão, você tem uma visão macro. Você vê a visão dos vários planos, da distância dos vários planos com as constelações. E, lembrando o que o Taqueiro falou, e aqui, a Lua já está por aqui, viu, gente? Ó. Entre aqui e a Lua vai estar aqui, em todo esse lugar tem vida. Vida, tá? Vida mesmo. Cidades, pessoas, vida. A nossa limitação nós temos que abrir a mente, como diz o amigo. Nós temos que abrir a mente. E foi uma batalha significativa de Chico Xavier, porque quando ele lançou Nosso Lar, até então, o que é o céu? As pessoas estão em um campo verde. Se é céu, é louros eternos e tranquilo. O que é o inferno? Sofrimentos eternos. E aí vem alguém e fala assim, o céu não é bem isso não. Aliás, eu não vou dar uma ideia de céu, vou te falar o seguinte, a vida persiste e lá você vai viver numa cidade. Existe uma cidade, mas tem outras. Então, Nosso Lar é uma cidade hospital. Um pronto-socorro. Me parece que eu conheço um centro em Uberaba que é um pronto-socorro, né? Porque muita gente chega e se cuida, se cura e vaza. Não há um formato de chega, me identifiquei. Existe um formato, às vezes, de chega, se cura e vai. Não é no sentido que foi ruim. Foi importante, tanto que se curou e foi. Não há um demérito porque foi. Porque indo vai poder levar para onde for aquilo que colheu aqui. Ó, nesse centro, né? Não vou falar. Dá a entender que é aqui, né? Não vamos falar, não. Então, a figura de Nosso Lar está aqui, estrategicamente montada, porque o pai não erra. Vocês lembram da primeira foto? Tudo é muito bem planejado. Você não está entrando num algo sozinho. Existe um formato que a carga que você vai viver, o seu ombro dá conta de carregar. Nada é solto. Aqui, nós temos uma planta vista de novo, onde você tem de novo aquela mesma planta de lá, Nosso Lar, numa terceira camada distante da Terra. Eu tenho aqui um umbral grosso, um umbral médio e um umbral. Mas vocês percebem que tem mais outras camadas? Até nós chegarmos no búdico,
Existe uma necessidade de evolução das camadas nossas. Nós somos seres ainda grotescos no sentimento. Isso nos atrasa muito. Então, nós não precisamos de ter mais 300 encarnações. Vamos trabalhar para ter menos. Chico Xavier, entrevistado numa ocasião, Chico, quantas encarnações uma pessoa tem? Quantas encarnações uma pessoa vive? Ele falou assim na entrevista, me lembro bem. E eu, quando falo Chico, eu não falo Chico porque eu ouvi dizer, não. Eu falo Chico porque eu ouvi. É porque tem muita gente que quer dar credibilidade para o que fala colocando Chico na frente. Eu tenho visto muitas imagens aí, o pessoal tem feito isso e coisa que não é. Tem frase até de Grécia, eles põem Chico no meio. Fala, pô, vamos ler mais. Então, ele disse assim, o Chico, a pessoa perguntou para ele, aí ele falou a seguinte resposta, quantas encarnações? O Chico falou assim, nas Américas, nenhum espírito tem menos de 2.000 reencarnações. Agora veja, ele não falou reencarnações como humanos, porque ele é Chico. Então, quando ele fala isso, tem que ter uma perspectiva mais macro, certo? Se isso foi na Terra 2.000 aqui na Terra, estamos repetindo matéria pra caramba, né? Porque, pô, 2.000 na Terra, você tem repetido matéria, hein, nego? Ui, 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 hein? Então, ali tem uma explicação, mas não posso transcender porque tivemos... Eu posso estender um pouco, turma? Nós passamos ali um tempinho, né? Vou até meia-noite, só estou um pouco inspirado hoje. Então, quando nós olhamos a planta, isso em engenharia chama planta baixa, tá? Quando você olha de cima para baixo, você consegue ver que nosso lar, ela é uma planta, ela é uma estrela de 5 pontas, né? Vista de cima, e dentro das 5 pontas você tem nem sei o nome desse trem, poliedro, esse trem que tem mais de um lado aí, aquele trem lá no meio, hexágono, é isso aí. Nós temos um hexágono lá, pentágono, né? Mas não tem nada a ver com aquele outro pentágono, tá, gente? É só uma forma geométrica, tá bom? Onde lá funcionam as ações que cabem a nosso lar, tá certo? Nos parques de educação, e ó, parques de educação de esclarecimento, está em nosso lar, não modificou a obrigação do estudo. Muitas pessoas recebem uma carta do meu avô de 90 anos que faleceu. E ele quer que a pessoa entregue uma frase do avô que faleceu. Ele faleceu com 90 anos, ele está desencarnado há 15 anos e ele exige que o espírito seja ainda aquele avô de 90 anos com a limitação daquele senhor de 90 anos. Desencarnou, vai estudar. Desencarnou, vai aprender coisas. Desencarnou, vai até entender o que é o ato de desencarnar. Não existe uma Ninguém vira anjinho porque desencarnou. Ninguém vira sabedoria total porque virou espírito. O nosso mentor, o nosso amoroso mentor, olha, faz uma pergunta, vem para ele e fala assim: essa informação não tem, na próxima vinda eu trago. Quantas vezes eu ouvi isso dele? Então, o espírita não pode se apresentar imbatível e infalível. Se não souber, reconhece que não sabe, vou estudar e vou aprender e vou te explicar. Não faça como advogado. Eu vou mentir agora porque você não sabe também, eu também não sei, depois eu desminto. Não vamos fazer assim. Nós vamos sempre nos prepararmos para poder apresentar e entregar exatamente o que a pessoa precisa. Que não você cria uma falsa verdade e no intervalo entre hoje e o dia que você vai levar a resposta correta para a pessoa, ele pode tomar uma decisão que pode refletir na vida dele inteira. Dele e das pessoas que ele ama. E dele e das pessoas que não têm por ele ou ele pelas pessoas as melhores afeições. Imagina a repercussão disso nesse processo reencarnatório. Então nós não podemos fazer, não existe achismo em nada na vida. Em nada. Lembrando a frase da dona Vera, que em casa não é brincar de casinha, quem tem filho não é brincar de boneca. Existe muita amplitude no ato da decisão que você toma. Aqui voltou, e eu fiz questão de enfatizar, eu estou tem que usar a ferramenta, né? Aqui, a governadoria, no livro Nosso Lar, a governadoria tem as ações lá, e a governadoria tem um momento onde eles vão fazer as suas reflexões de meditação e de orientação, onde eles trabalham as informações e encaminham essas informações para as demais governadorias dos demais planos espirituais. Essa antena tem um propósito. Voltei lá naquela história de que tem tela de LED lá. Imagina se isso aqui não é uma antena poderosa de UHF, sei lá qual é a frequência que eles usam lá, porque é a que eles têm, que nós ainda estamos aprendendo para chegar lá. Teremos um momento em que isso já está dito para nós em mais de um livro e mais de uma palestra, vai ser possível que o plano espiritual entre em contato conosco e as pessoas tenham acesso aos seus parentes. Não vai demorar muito isso. Como que vai ser isso? Ciência, alguma frequência, algum outro tipo de TV?
vai ser bom. Armando, mas então, vamos lá. O ato de amor de um espírita ou de um cristão deve estar associado a esse sentimento. Armando, então aí vai ser o momento que nós vamos coroar e nós vamos ter que poder pôr o dedo na cara de todo mundo que não acreditava no espiritismo. Tá vendo? Você foi burro. Não. Cada um deu conta de aprender o que ele deu conta de aprender. Nós não podemos exigir ou pisar na ignorância do não saber das pessoas. Tá vendo? Você xingou e falou mal do espiritismo e da Umbanda tantas vezes. Olha o que está acontecendo. Ó, sua parente, sua sogra, sua avó que morreu mandou uma mensagem para você na sua casa. Nós não vamos poder fazer isso. Nós temos que ter leveza e amor para poder explicar. Daí a importância e esse aperto que a espiritualidade está dando na gente para que a casa cresça. Não foi o que foi recebendo do mentor da casa? E ele falou: a casa tem que aumentar mais 10 salões. É 10 no total? Não, se for 10 no total, são 10 terrenos. Nós temos um. Falta pouco, 8 aí. O que é 8? 8 é um, 8 deitado é infinito, né? Vamos para lá. É. Então nós temos lá, e a Torre da Governadoria, o castelo que se encontra no coração da cidade, bem como bem no centro da estrela, que lhe dá a forma em cor de neve, com 7 torres alvas estendidas para o céu azul, a mensagem de paz e templo divino do trabalho, o homem diante de seu Criador. Então, ali, os 7 ministérios que têm as funções de restabelecimento do espírito quando ele chega, restringimento, depois que ele passa por todos os ministérios, que ele vai estudar, ele vai aprender, depois que ele passa por tudo isso, no tempo dele. É importante falar isso? Não, meu não. No tempo dele, porque nós não podemos nunca forçar, e o plano espiritual já faz isso, nós temos que ter esse exemplo, nós não podemos forçar a pessoa a entender e aprender as coisas que nós já sabemos. Nasceu um filho na família, nós não vamos entregar um livro para ele e falar assim, esse é o livro da sua vida, lê tudo. Nós vamos ter que entender o tempo do menino. As crianças que vêm hoje com autismo ou com outras especialidades neurológicas, o tempo deles está impondo à família entender o tempo deles. Antigamente, o adulto se organizava para fazer uma forma e colocar a criança dentro. Hoje as crianças estão vindo e estão fazendo uma forma no adulto. Entendo o meu tempo. Enquanto a medicina não entende isso, eles vão colocando as doenças todas numa caixa de papelão. No tempo certo, eles vão ajustar e vão entender melhor. Tempos atrás, 30, 20 anos atrás, mais da metade das pessoas que estão nessa sala estariam levando eletrochoque no sanatório. E hoje nós somos médiums. Estou falando isso sério, não é? Há tempos atrás, nós tínhamos uma doença que as pessoas não entendiam, que hoje chama mediunidade, tá? Essa doença que chama mediunidade, até há pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, chamava-se esquizofrenia. E agora nós temos, com as devidas proporções, sim, existe a doença da Terra, nós temos aqui a condição de entender, controlar e usar isso na luz. Isso é maravilhoso, né? Coreto, ó, mais esse povo que canta de novo. No campo da música, dos 4 que circulam o Palácio do Cisne. Deixa eu ver esse Palácio do Cisne, se ele está aí. Ele é lindo, olha ali. Agora, você pensa, deixa eu ver se vai estar aqui, vocês têm uma visão do palácio. Ah, não tem. Esse palácio, vocês lembram do Regeneração? Tá vendo aqui? Vocês lembram daquele palacião lá da coisa que era no meio? Esse aqui, vocês estão vendo o tamanho dele na frente dos prédios de 10 andares? Aquilo lá é a mesma proporção. O Palácio do Cisne, ele é bitelo. E do lado você tem unidades habitacionais de 10, 15 andares que são do tamanho desse pilarzinho aqui, ó. Quer dizer, é de uma imensidão. Armando, mas um cisne que tem mais de 30 andares, isso é filme do Godzilla versus cisne? Não! Isso é uma percepção do que está lá. Nós temos a percepção limitada porque nós temos o nosso cisne pequeno. No livro Urânia, que eu gosto demais de fazer propaganda dele, às vezes o povo pensa até que eu estou ganhando royalty lá do Camille Flammarion, mas no livro Urânia traz tantas informações do que é a vida nos diversos planos espirituais. É um livro que era importante para a pessoa ler. Não é uma ficção, é a possibilidade da vida e a forma como ela se apresenta nos diversos planos espirituais. Tem que ler Urânia. Isso não é ficção, não. Quem lê Urânia amplia a visão. Esse aqui é um templo de iniciação do Ministério da União Divina. Construído em estilo egípcio. Eu gostei e foi importante isso aqui ser colocado, porque por que nosso lar
tem o nome de Colônia de Nosso Lar. Está lá no livro, eu sei que todos leram, mas eu vou falar aqui só para reforçar, tá bom? Chama Colônia de Nosso Lar porque está associado aos espíritos portugueses que, à época, idealizaram a unidade construída. Então, fala-se colônia, como tinha a colônia de Vera Cruz, as colônias que eram conquistadas pelos portugueses. Então, aqui, Colônia de Nosso Lar. Aí, provavelmente, algum dos engenheiros que lá estavam, vou trabalhar na construção desse templo, e eu, como tive encarnações anteriores aí como egípcio, fui lá de Anunnaki, né, Jair? Não é? Essa parte é do com o Ricardo. Eu vou trazer aqui um projeto que vai ficar lindo, porque é um projeto que na minha última ou nas minhas últimas, eu estava no Egito, eu vou trabalhar com isso. Então, constrói-se baseado no que as pessoas têm a oferecer. Trago então para a casa de irmão José. Se tem um elemento, uma função que vai ser mais adequada no ambiente da música, as pessoas vão ser os seus engenheiros e vão estar construindo naquele setor o que mais se adequa àquele formato. Não tem, você não vê o dedo de um governador nos projetos. Cada local construiu aquilo que era adequado àquele setor. Porque se fosse uma coisa vertical, não seria um ato de amor, né? Aqui tem um coreto onde as pessoas, voltando no exemplo da mentalização, não, como é que chama? Da meditação. Ali eles fazem um canto que, revertido de uma forma e uma tecnologia que eles têm, que nós temos também, que é o pensamento e a força criadora, nós temos. Então, eles constroem um campo vibracional baseado no ato de cantar, e aquilo lá gera uma energia, e essa energia é disparada para o cosmos, para onde é necessário. Livros do André Luiz explica sobre a energia necessária. A pessoa reza, ela reza só metade da oração e dorme, porque hoje a vida está muito intensa, a gente não dorme, a gente desmaia. Não é meu caso, né? Lá em casa não existe isso, né? Não vamos entrar em detalhes para não ter DR aqui. Então, as pessoas usam o limite da energia até o limite. É igual criança, eu já vi muita criança. A criança está brincando e fazendo barulho na sala, de repente a criança fica em silêncio. Você olha, ela encostou no sofá com a bunda assim e dormiu. Ela usa energia até acabar. É um celular, né? Então, nós estamos sendo assim. Então, nós começamos, quando a gente consegue rezar, a gente faz um Pai Nosso e dorme. Aí você pensa, não foi gerada a oração inteira, não prestou. Tem livro de André Luiz, não vou falar o nome, não que eu não saiba, é uma forma de vocês procurarem, né? Tem livro do André Luiz que fala assim: André Luiz, que balões são esses que estão subindo aqui? As pessoas que fazem orações, esse balão é um balão que representa uma oração que foi feita. Então, nós utilizamos a energia desse balão e nós vamos colocá-las, por exemplo, nas cercas que protegem os limites de nosso lar das energias em desalinho que estão do lado de fora. O ato da oração nunca é desperdiçado. Então, tem muita gente que às vezes está fazendo uma bexiguinha daquelas pequenininhas, dos cachorrinhos que o pessoal faz na rua, e só reza um Pai Nosso e não consegue acabar. E tem gente que faz aqueles balãozão, e reza muito, e de outras religiões inclusive, né? Tanto que é importante. Nós fomos agora, recente, numa folia de reis, e a fé daquele povo, a fé naquela bandeira. Então aquilo gerou com certeza um puta de um balão subindo para o plano espiritual, sendo utilizado naquele momento da forma como melhor é aquela energia que o balão é. Aqui você já vê uma imagem melhorada, né? Tem um 3D aí, onde você vê um elemento de produção de energia baseado nos diversos grupos de trabalho. Estou pondo para vocês um plano espiritual. É uma forma gostosa de você ver numa planta melhor, né? Aqui provavelmente o engenheiro não era egípcio, deve ser alguém mais ali de Nova York, alguma coisa assim, né? Aí nós vamos entrar na vida. Vocês perceberam que eu falei de vida, trazendo vocês para perto. E aí, como aquele primeiro que estava lá atrás, você lembra dele, né? É um tal de Jesus, é bom, o cara é bom. E você acha que ele vai criar a vida limitada apenas ao quadradinho que nós estamos? Será que ele vai criar a vida dentro da limitação do século 17 e 18 do homem, que nós estamos no centro do universo? Vocês acham que a vida é só para nós e conosco? De jeito nenhum. Então, se vem o nosso mentor amoroso e fala assim: existe vida em tudo, da Terra até na Lua, tem vida, 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 vida. Não é vida só reto, não, é vida para todo lado. A ciência já está entendendo que existe a matéria escura.
A ciência está entendendo que no intervalo do nêutron e do próton tem outras coisas lá dentro menores ainda. A ciência está entendendo que o ponto de ligação entre dois pontos, a física quântica está dizendo que que não é mais possível você ter dois pontos, porque tudo isso aqui é vida. Tudo isso aqui é existência. Não existe mais apenas os dois pontos. Quando eu falo que os dois, menor ponto entre um ponto e outro é uma reta, não. Tudo isso aqui tem vida. Nós somos crianças ainda. Eu uso muito isso, talvez pode ser um pouco de demérito. Nós já somos adolescentes, tá bom? Temos alguma coisa para fazer. Então aqui nós temos cada ponto desse aqui é um sol com 9, 10, 20 planetas ao redor com luas. Tudo isso aqui é uma criação. A Terra está numa galáxia na beirada de uma criação. São 200 bilhões de sóis no nosso sistema, 200 bilhões de sóis. Se você colocar bilhão, viu gente? Bilhão. E você colocar um Sol, 9 planetas em torno de... Não falando do nosso sistema, 9, né? Tem outros planetas que tem mais. Você colocar 200 bilhões vezes 9 planetas, quais as possibilidades de vida nesses 9, nesses 200 bilhões? Mas eu não preciso de ir lá, porque, de novo, eu não preciso de ir tão longe para pensar na vida. Vamos pensar aqui, Revista Espírita Parisiense, que o nosso amigo de São Paulo gosta muito, o Norberto, ele sempre traz para nós as informações. O planeta mais evoluído do sistema solar, entrevistado um rapaz que era um sapateiro na época de Allan Kardec, perguntou para ele: qual o planeta mais evoluído do sistema solar? Ele falou Júpiter, né? Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar. É. Como é que é lá? Eu poderia dizer para você, diz para nós como é que é a vida lá. Ele falou uma coisa que animou muito o entrevistador. Ele ficou até feliz com o que ele ouviu. Ele falou assim: se você pegar o maior cientista que você tem no planeta Terra e levar para estar convivendo conosco, é o que para vocês é um chimpanzé. Então você imagina o quanto nós temos que crescer ainda para chegar no nível de evolução de um Júpiter. Certo? Então estou fazendo isso aqui para vocês verem que a criação é grande, mas nós podemos trazer para perto. Não precisa sair do nosso sistema para pensar em vida, 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 vida. Nós temos ainda muito para poder aprender. E aí nós vamos trazer a turma que está de lá. Já começou nele, né? De tela, né? Então nós temos os reptilianos, que existem os bons e os não tão bons. Assim como existe na Terra os bons e os não tão bons. A vida sempre, essa questão da dualidade existe aqui, tá? O papel que vocês pegarem, por mais fino que seja, sempre vai ter dois lados. Então, vocês sempre vão ter a vida, o bom e o não tão bom. Vocês sempre vão ter o que está evoluído e que quer crescer e o que está querendo fazer arder. Na mesma família. Aí você tem as várias possibilidades de vida. Nós temos uma informação de uma pessoa muito querida, próxima da gente, próxima de mim até, que perguntado a ela assim, como é que é a primeira turma que se apresentou para o centro como estelar. Eles eram dos olhos negros, profundos, como se fosse uma visão do universo vista do claro para o futuro, para o escuro. Mais ou menos isso, ó. Você não tem um olho brilhante, mas você tem um olho profundo, mas é um olho, não é? É o que nós conseguimos entender. Aqui é o que a tecnologia pode trazer para nós. E tem esses caras aqui também. Tem aparecido aqui. Os felinos têm aparecido aqui. Tá? Estão para trabalhar. Vamos repetir o que nós repetimos já em outras ocasiões para outras entidades que estão aqui na casa. Chegou um pai Joaquim, um irmão da linha de Umbanda e fala: quero para trabalhar, preciso de trabalhar, mas aqui é Kardec. Aí a gente pergunta para ele: vai trabalhar para Jesus, filhão? Vou. Entende que não precisa do fenômeno, tambor, fumaça, assim, pinga, entende? Entendo. Entende que vai trabalhar nas energias do Criador para trazer para as pessoas cura, amor, transformação? Sim. Está disposto a seguir a regra? Estou. Vamos trabalhar. Se nós fazemos isso para uma entidade que está aqui mais próxima de nós e que se apresenta como Pai Joaquim, nem é necessário isso é só um estereótipo. Ó, uma casca, né? Estou falando difícil, estereótipo. Por que que ele está assim? De repente ele vai aparecer para mim como Eurípides Barçanufo, que é importante para mim para ter credibilidade e confiar na imagem que chega. Pode ser um desses caras aqui trabalhando para Jesus. A gente tem que ver o crachá. Eu trabalho para o Pai. É isso que importa. Hã?
Teve gente que viu aí um gatão andando aí. Ele é tipo uns 3,5 metros, 4, né? 3,5 metros, 4, grandão, abdômen, tipo o meu, assim, definido. Gominho, assim, loucura. Eu falei, gente, eu tô evoluindo, eu só não tenho pelo, mas eu vou ser um gato mais pra frente, né? Um felino, assim. Aí você tem esses também, que o penteado também lembra muito eu, né? Ricardo, como é que é, Ricardo? Pleiadianos, né? Tem essa turma aqui também. Armando, a evolução da raça humana para alcançar. Detalhe: bons e não bons em todos os lugares, tá bom? Tudo que eu coloquei para vocês é bom e não bom em todo lugar. Você tem um gato que come ração e enche o saco do dono, e tem um gato que bate a mão no dono e briga com os vizinhos e grita no telhado. E é gato igual, tá certo? Aqui também uma apresentação que pode ser não bom também, porque a evolução, como é para todos, de repente tem algum mais resistente. Numa família que tem 3, 4 irmãos, um quer trabalhar e quer ser parte do processo e o outro quer ser peso para os outros. Me carreguem. Então, na criação, quando a gente traz a família como exemplo, na criação é da mesma forma. Tá certo? Aqui, a mesma forma, tem os bons e os não tão bons. Da mesma forma aqui. O que eu queria? Quando eu quis enfatizar isso para vocês, no livro Urânia, né? De novo, falar desse livro, tem uma passagem lá que diz que o ser mais elevado de um determinado planeta, que essa entidade Urânia levou o menino lá para passear, eles são no formato de cavalos. Os seres mais evoluídos daquele planeta são equinos. Num outro planeta que ele passou, os seres interagem na natureza de uma tal forma que a árvore anda, a raiz anda, e a árvore pega a copa, faz assim e recebe os humanoides que têm asas que voam na copa, e ele protege esses humanoides durante a noite com a sua copa fechando. Aí você fala, Armando, uma árvore andar não dá. Na Terra não dá. Na Terra não dá porque a nossa limitação está baseada no que nós temos. Tá certo? E só enfatizando para vocês quem é Camille Flammarion, já foi dito antes, mas como nem todos estavam, nós tivemos Allan Kardec e tivemos o plano A, B e C. Nós tivemos Allan Kardec, se Allan Kardec não desse certo, Leon Denis, se Leon Denis não desse certo, Camille Flammarion, que eram sumidades intelectuais da época, tá? Se Allan Kardec pisasse no tomate, Leon Denis. Se era na França, no tomatou, não é? Pisasse no tomatou. Se não desse certo, viria Camille Flammarion. Camille Flammarion era uma sabedoria da área do estudo da astronomia, era um crânio, tanto que os livros dele são nesse sentido. Já o Leon Denis é mais filosofia. O problema do ser, do destino e da dor, do Leon Denis, é um livro profundo. Você tem que ler com o estômago vazio. Não é que você vai vomitar, é porque você vai dar sono, é pesado, é denso, é um livro denso, você tem que ler mais de uma vez. Mas é um livro ótimo, extremamente a amplidão da mente sua lendo aquele livro é muito bom. Problema do ser, do destino e da dor. E não existe o livrinho, tem o livrinho que é um book, um pocketzinho, e tem o livruço. É porque eu, quando eu fui aprender Espiritismo lendo, tem um livro, um dos 7 livros, que não são 5, viu, gente? São 7. Um dos livros chama O que é o Espiritismo. E O que é o Espiritismo, gente, é um livrinho um pouco maior que esse aqui. Eu falava, eu vou ler ele, que se eu ler ele, eu sei tudo daqui. Ai, 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 aluno de ensino médio, vou ler só metade da apostila e vou virar doutor, né? Mas então aqui é uma das possibilidades. Aí eu quis dizer e deixar aqui nessa figura, para trazer e enfatizando para vocês, que se o ser mais elevado de um determinado sistema é equino, não quer dizer que a elevação suprema do ser humano alcançada vai ter que ser essa. Se a suprema evolução que eu tiver como humanoide não for o limite meu na Terra e eu vou ser plano espiritual e não vou viver mais o ambiente da matéria e do corpo, não sendo humanoide, que seja. De repente eu vou ser um ser mais evoluído da minha história sendo um felino, ou sendo um outro qualquer no formato animal. É formiga? Qual que é aquele que voa lá? Não, é louva-a-Deus. Louva-a-Deus são seres muito evoluídos, os insetóides são seres muito evoluídos. Voltei para o chefe de novo. Então nós não vamos poder construir uma visão baseada na nossa limitação de informação, confrontando com essa pessoa.
Eu ouvi uma pessoa, depois eu vou até conversar com o Ricardo, que eu ouvi uma pessoa que eu até admirava essa pessoa, mas ele falou uma coisa para mim sobre o DNA de Jesus que eu fiquei um pouco preocupado. Então depois nós vamos fazer um diálogo alto nível. É uma questão de alguém que emprestou o DNA para Jesus, depois ele tinha que pegar o DNA de volta. Falei, depois nós vamos ter que conversar sobre isso. Então, a figura de Jesus representa a extensão da sabedoria divina, do Pai. Baseado numa certa fala de um certo palestrante que a gente respeita um pouquinho, ele diz assim: existe a evolução dos seres onde você tem os espíritos puros. E existe a evolução dos seres onde, depois dos espíritos puros, você tem os cristos. Então, como é que eu vou limitar um Cristo? Eu só posso limitar o Cristo no que a gente faz hoje. A gente humaniza o Cristo colocando ele desse jeito e só vê ele dessa forma. Nós tendemos a limitar o divino à figura do humano. Nós humanizamos o divino. Porque nós somos limitados, é o que a gente consegue entender. Se Jesus é um cara de barba com seus 33 anos, o pai maior tem que ser um senhor mais idoso. Então Deus seria um homem idoso de barba branca. Porque é a limitação nossa de seres humanos em entender e trazer a figura do humano para o divino. A casa vai ter os estudos e nós vamos insistir nos estudos e teremos estudos. A casa vai ter mais salões, pelo que eu fiquei sabendo, né? Hoje nós abrimos para vocês os planos do futuro aí próximo, se Deus quiser. Então, repetindo frases que nós ouvimos da figura de Chico Xavier, dita por pessoas sérias. Questionado Chico, a gente vê que tem muita debanda, muita gente debandando, saindo do cristianismo e indo para outras religiões. Não era interessante essas pessoas virem para o espiritismo, Chico? Aí o Chico respondeu o seguinte: a estrutura do espiritismo, né, não tem condição de receber a demanda dessa massa de milhões de pessoas, nós ainda somos simples. O que cabe ao homem na doutrina espírita é se qualificar no conhecimento dos ensinamentos do Pai, para no momento próprio acolher com condições de acolher. E realmente as casas espíritas eram simples. Na época de Chico, a gente vê filas de 3, 4 mil pessoas na porta de Chico, porque tinham poucas casas. Hoje a cidade de Uberaba ela tem mais casas espíritas do que toda a França, onde foi o berço do espiritismo na época de Allan Kardec. Paris e Lyon não tem tantas casas espíritas como tem em Uberaba. Então eu consigo diluir essa quantidade de pessoas que antigamente fazia fila na porta do Chico, no centro do Fabrício, no centro do coisa, no terreiro do pai Joaquim, O pai não erra. E aqui está um exemplo para nós que nós não estamos órfãos, nós temos um bom amigo nos conduzindo. Fugiu das regras do pai, fugiu dos ensinamentos do amigo, é queda. Então nós temos que estar juntos e um segurando o outro. Quando alguém escorregar, puxa. Quando alguém não tiver muito, cutuca para ir para frente. Nós temos que crescer juntos. Tentei fazer a fala sobre a imensidão da criação, mas eu não podia ir nas galáxias todas sem falar coisas de aqui perto. Então, quando eu trouxe informações de nosso lar, foi uma forma de fortalecer em nós o conhecimento partindo do pequeno. Mas você pegar o pequeno, quem lê o livro dos Espíritos, se você lê o livro dos Espíritos, os Espíritos fazem isso e isso, vale também para o encarnado, porque o Espírito é só o encarnado que não tem corpo. Então, tudo que está lá para os Espíritos vale para nós. Então, se a gente sabe o pequeno, nós conseguimos aplicar para o macro. Foi por isso que eu tentei fazer nesse formato para poder ser proveitoso para todos. E era isso, muito obrigado. Boa noite, obrigado. Ah, agora está aberto para perguntas. Quem fizer perguntas, Portal de Fogo. Não quero forçar ninguém a nada. Hã? Aqui? A mão, gente. Ah, Tá com sede. pois é, tá, né? Eu percebi 6 dedos ali. Eu falei, gente, aí acabou pra mim. Eu só fiquei olhando a mão dele. Tá vendo? A IA nos boicotando. É a IA nos boicotando. Tinha 6 mesmo, bem só. Depois eu vou conversar com o meu pessoal de TI, porque eles ficaram muito entusiasmados, né? Não é? Não é mulher. Mas a beleza está nos detalhes. Eu acho que isso que é importante. Mas veja bem, 6 dedos é só uma questão orgânica, né? Porque nós conhecemos gente que tem 9 e só faz coisa errada. Ai, não falei nessa. Não podia, não podia. A treva chegou, a treva chegou. Alguém tem pergunta aí no digital? Diz que não, diz que não, diz que não.
Alguém tem pergunta aqui, gente? Seu marido viu o senhor hoje, viu? Depois nós vamos conversar. Ah, tem a bermudinha. Você só ouve o barulho do Jeep, assim, ó. Jeep, 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 só andando. Ah, ah. Peraí. Precisa, para o pessoal. Umbral e as camadas. Nos livros que a gente leu, por exemplo, Memórias de um Suicida, tem o local, né, que até como é que fala, o comboio de Maria que busca eles num lugar. Isso, ele fica ali também, naquela parte mais densa, seria ali, que você, na crosta ali? Não, ó. Parte mais densa e crosta é diferente. Crosta é terra e eu tenho 3 camadas de umbral. Eu tô no coisa, tá saindo aqui. E temos 3 camadas de umbral. Nosso lar está no umbral mais suave, porque está mais distante da crosta. E no livro de Maria, ela sai, povoando e entra no portal de nosso lar, não é? Mas eles entram no portal, não é? Então, fisicamente, mas nós não podemos limitar nossa mente no físico. Porque quem assistiu aí os filmes do Doutor Estranho, o portal se abre aqui e eu tô lá em Singapura no portal. E nós temos aqui quem tem as vidências, nós temos os vários portais que abrem no nosso salão de cura, para onde que não vai esse povo e onde que não busca. Então, eu prefiro assim, o homem ainda vive a necessidade de instalar na mente um local. Eu digo para você, na sua resposta, a seguinte frase comparativa. Nós estamos aqui num ambiente de luz estudando. Se nós estivermos agoniados com uma situação muito severa da nossa vida, muito severa que nos angustia, nós estamos num umbral sentado nessa cadeira. No filme Nosso Lar, onde quando o André Luiz viu a esposa dele deitada, adoecida, ele ou ela adoecida, ele, né? Ele adoecido, quando ele viu ele na cama e ele associou aquela imagem, ele foi parar no umbral naquele momento. Ele estava no quarto e energeticamente ele se transpôs para o umbral. Então, o umbral é um estado de consciência. Eu quero pensar dessa forma, tá? É. Que mais? Ninguém? Não? Portal de Fogo não, né? Eu espero que tenha sido proveitoso, gente. E não quero, eu não sei nada. Eu sei alguma coisinha e a gente divide o pouco que sabe. Mas nós temos todas condições de poder partilhar do que sabe para a gente poder crescer como bloco. Pequenas ações que são explicadas por um garoto podem dar para nós a consciência de algo que a nossa vida inteira como adultos não conseguimos perceber. Então, todos os estudos são importantes. Ah, eu não posso ir porque não tem jeito. Entra no digital e participa porque nós precisamos de aprender. Ah, eu gosto de ouvir um pastor tal. Tem elementos de fé numa oração de um pastor que são mais ou tanto mais do que, às vezes, a nossa fé ainda frágil. Então, tudo o que puder ser absorvido e apreendido para nos qualificarmos como ferramentas de Jesus, temos que fazer. Tá certo? Muito obrigado pela paciência. Excelente. Muito obrigado. Bom, agora é contigo. Tá aberto aqui? Então vamos finalizar, né, gente? A gente também posteriormente vai marcar talvez uma confraternização, entregando os diplomas. Acho que seria interessante a gente fazer isso aí. É como se fosse uma formatura, né? Aproveitar para a gente se confraternizar também. Eu vou conversar com a Armando e com a Madá, ver direitinho o dia que a gente pode fazer. Talvez a gente até junte com uma confraternização aqui do centro, do Natal, e seria uma coisa boa, né? Faz a confraternização do Natal e já aproveita dá o certificado para quem puder comparecer aqui. Quem tiver lá no digital, a gente manda também o certificado para o pessoal lá. Tá bom? Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar em nossos corações, agradecer a oportunidade dessa noite do aprendizado, aos nossos guias espirituais da nossa casa, irmão José, nosso amado Mestre Jesus Cristo e nossa Mãe Maria, que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. A felicidade de um é a felicidade de todos, o pensamento é força criadora, eu sou luz, Deus está em mim, eu sou luz.
Boa noite a todos, obrigado a todos aí.